Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Era uma noite fria e deserta, e Marcos, um caminhoneiro experiente, seguia sozinho por uma estrada no interior, cercada apenas por vastas áreas de mata fechada. Ele gostava de dirigir durante a noite para evitar o tráfego pesado do dia, mas, naquela madrugada, havia algo de diferente no ar, uma sensação incômoda que ele não conseguia explicar. A neblina começava a cobrir a estrada, e as luzes dos postes eram raras naquela região, deixando o caminho mergulhado em uma escuridão densa. Conforme avançava, Marcos viu à distância uma figura solitária na beira da estrada, acenando com uma das mãos. Com pena e também um pouco curioso sobre o que alguém fazia ali àquela hora, ele decidiu parar. Quando se aproximou, percebeu que era um homem de roupas sujas e gastas, com uma expressão vazia e um olhar sombrio, como se a vida tivesse lhe arrancado qualquer resquício de esperança. Marcos abaixou o vidro e perguntou se ele precisava de carona. O homem acenou positivamente com a cabeça e subiu sem dizer uma palavra. O silêncio no caminhão era opressor. Marcos tentou puxar conversa para quebrar o clima estranho, perguntando ao homem para onde estava indo e o que fazia por ali, mas não obteve resposta. Ele apenas continuava sentado, com os olhos fixos na estrada, como se estivesse hipnotizado pela escuridão à frente. A cada pergunta de Marcos, o homem apenas olhava de relance, sem emitir qualquer som. Isso começou a deixar o caminhoneiro desconfortável, mas ele decidiu ignorar, acreditando que o homem talvez estivesse apenas exausto. Enquanto o caminhão cortava a estrada solitária, a neblina parecia ficar mais densa, tornando a visibilidade quase nula. O silêncio dentro da cabine se intensificava, e a presença do estranho passageiro começava a pesar mais do que Marcos gostaria de admitir. Ele olhou pelo retrovisor e notou algo que fez seu coração disparar. O reflexo do homem no espelho parecia ligeiramente diferente. Sua expressão, que até então era apática, agora trazia um leve sorriso, mas apenas no reflexo. Quando Marcos virou a cabeça para olhar diretamente para ele, o sorriso desapareceu. Tentando manter a calma, Marcos se concentrou na estrada, mas sentia que algo estava errado. O ar dentro da cabine parecia mais frio do que deveria, e uma leve sensação de náusea começou a se instalar. Então, aconteceu algo ainda mais perturbador. Pelo retrovisor, ele viu o homem mover os lábios, como se estivesse falando, mas nenhum som saía. Marcos tentou manter o controle, mas sua respiração estava ficando ofegante, e seu corpo começou a suar frio. Decidido a encerrar aquela carona bizarra o quanto antes, ele anunciou que pararia em um posto de gasolina adiante para o homem descer. No entanto, quando olhou pelo retrovisor mais uma vez, o banco traseiro estava vazio. O homem havia desaparecido. Marcos freou bruscamente, o caminhão derrapando por alguns metros. Ele virou-se para trás, olhando desesperadamente pelo interior da cabine, mas não havia ninguém ali. O medo começou a tomar conta de seus pensamentos. Como ele poderia ter sumido sem que ele percebesse? A estrada estava silenciosa, exceto pelo som do motor do caminhão e pela respiração pesada de Marcos. Ele olhou novamente pelo retrovisor, e seu sangue gelou. O homem estava lá, mas não no banco de trás. Ele estava no reflexo, sorrindo sinistramente para ele. Os olhos do homem, no reflexo, agora eram negros e vazios, e seu sorriso era largo e grotesco, esticando-se além do que um rosto humano deveria ser capaz. Marcos tentou não olhar, mas era como se seus olhos estivessem presos naquele reflexo macabro.
Sem saber o que fazer, ele ligou o rádio para tentar se distrair, mas tudo o que ouvia era estática. De repente, uma voz fraca emergiu por entre o chiado, sussurrando: "Você nunca deveria ter parado." O caminhoneiro tentou desesperadamente mudar de estação, mas a voz continuava a repetir a mesma frase, cada vez mais alta, até se transformar em um grito distorcido e ensurdecedor. Marcos pisou fundo no acelerador, tentando se afastar daquela parte da estrada o mais rápido possível. O caminhão rugia enquanto ele dirigia às cegas pela neblina, mas a sensação de estar sendo observado era insuportável. Ele sabia que aquele homem, ou o que quer que fosse, estava com ele, se não mais fisicamente, mas preso no espelho, como uma sombra que nunca o deixaria. Finalmente, avistou um posto de gasolina e parou abruptamente. Saiu do caminhão em pânico, procurando alguém para pedir ajuda. O frentista, um senhor idoso, observou com curiosidade enquanto Marcos, ofegante, tentava explicar o que havia acontecido. Quando mencionou o homem que deu carona e o que vira no espelho, o frentista ficou pálido. "Você não é o primeiro a falar disso", disse o senhor, com a voz trêmula. "Há anos, motoristas relatam a mesma coisa. Eles veem um homem pedindo carona naquela estrada, mas ele nunca é real. A última pessoa que o viu não teve tanta sorte quanto você e foi encontrada morta no caminhão, com um sorriso estranho no rosto." Marcos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sem saber se aquilo era uma história verdadeira ou apenas uma tentativa de assustá-lo ainda mais, ele decidiu nunca mais dirigir por aquela estrada. Subiu de volta ao caminhão, mas antes de partir, olhou para o retrovisor uma última vez. O reflexo parecia normal, mas ele sabia que a figura ainda estava lá, esperando pela próxima oportunidade. Desde aquela noite, Marcos jamais conseguiu esquecer a sensação de que algo observava através do espelho. E, até hoje, ele evita dirigir à noite e cobre todos os espelhos da cabine do caminhão. Afinal, nunca se sabe o que pode estar esperando do outro lado. No subúrbio de uma cidade esquecida pelo tempo, havia um abrigo abandonado que, por muitos anos, servirá como refúgio para os desafortunados. O local estava em ruínas, as paredes descascadas, as janelas quebradas e o teto prestes a desabar em algumas partes. Ninguém se aproximava dali, exceto alguns moradores de rua que, ocasionalmente, buscavam o abrigo do frio e da chuva. Era o tipo de lugar que exalava um ar opressivo, como se o próprio tempo tivesse congelado as dores e as histórias que ali se passaram. No entanto, com o passar dos anos, algo sinistro começou a se espalhar entre os habitantes da vizinhança. Quem dormia nas proximidades do abrigo relatava ouvir sussurros durante a madrugada e ver uma figura sombria perambulando pelos corredores em ruínas. A princípio, todos achavam que se tratava apenas de mais um mendigo vivendo ali, mas os relatos começaram a se tornar cada vez mais perturbadores. Pessoas diziam ter visto uma sombra encapuzada entrando no abrigo, mas, ao investigar, não encontravam ninguém. Outras afirmavam que, mesmo durante o dia, sentiam-se observadas ao passar pelo local. Foi então que um grupo de jovens, curiosos e céticos quanto às histórias, decidiu explorar o abrigo para ver se encontravam algo estranho. Armados com lanternas e celulares para filmar a aventura, entraram pelas portas enferrujadas em uma noite de céu nublado. O ar era gelado e denso, como se o lugar guardasse uma energia que não queria ser perturbada. Ao caminhar pelos corredores, encontraram apenas restos de colchões, cobertores sujos e alguns objetos deixados para trás. Nada que parecesse assustador à primeira vista. Conforme avançavam, porém, algo começou a mudar. A luz das lanternas parecia mais fraca, e o som de seus passos ecoava de maneira estranha, como se o espaço ao redor estivesse maior do que aparentava. Foi quando um deles, Pedro, parou de repente. "Vocês ouviram isso?" perguntou, virando-se para os amigos. Eles negaram, mas Pedro insistiu que tinha ouvido alguém sussurrar seu nome. O grupo continuou caminhando, tentando ignorar a sensação crescente de desconforto. Chegaram até o porão do abrigo, um lugar mais sombrio e apertado. Ao descer as escadas, a temperatura caiu ainda mais, e uma sensação de que algo invisível os cercava tomou conta do grupo. Foi ali, no canto mais escuro, que encontraram um colchão velho e sujo,
coberto de poeira, com um bilhete preso sob uma garrafa quebrada. No papel, estava escrito: "Vi estou em todo lugar". As palavras eram simples, mas carregavam uma ameaça silenciosa que fez todos se entreolharem em silêncio. De repente, as luzes das lanternas começaram a piscar, e um vento gelado atravessou o porão, fazendo com que eles se encolhessem. Então, algo aconteceu que congelou seus ossos. Uma sombra começou a se mover na parede à frente deles, mas não havia ninguém ali para projetá-la. Era como se a própria escuridão estivesse ganhando forma, distorcendo-se em uma figura encapuzada. A sombra parecia crescer e se aproximar lentamente, enquanto os jovens permaneciam paralisados, incapazes de reagir. Pedro foi o primeiro a romper o silêncio, gritando para que todos corressem. Eles subiram as escadas apressadamente, tropeçando uns nos outros, e se lançaram pelas portas do abrigo para a rua deserta. O coração de cada um batia acelerado, e o medo os impediu de falar por alguns minutos. Quando finalmente conseguiram recobrar o fôlego, perceberam que faltava alguém. Lucas, o último a sair do porão, não estava com eles. Sem tempo para pensar, voltaram ao abrigo para procurar o amigo. Chamaram por ele repetidamente, mas não obtiveram resposta. Ao descerem novamente ao porão, não encontraram nada além do colchão sujo e do bilhete. Lucas parecia ter desaparecido sem deixar vestígios. Em meio ao desespero, Pedro olhou para a parede onde havia visto a sombra antes e notou algo que fez seu sangue gelar. A sombra estava lá novamente, mas desta vez, com a silhueta de Lucas, que parecia preso dentro dela, movendo os braços desesperadamente como se tentasse sair. Horrorizados, os jovens correram para fora do abrigo mais uma vez, certos de que nunca mais viriam o amigo. Chamaram a polícia, mas as buscas no local não resultaram em nada. Lucas foi dado como desaparecido, e as investigações foram encerradas sem qualquer explicação lógica. Porém, para os sobreviventes daquela noite, a verdade era clara: Lucas não havia apenas desaparecido, ele havia sido absorvido por algo que habitava o abrigo. Desde aquele incidente, ninguém mais ousou se aproximar do local. Mais relatos continuaram surgindo. Pessoas diziam ver a figura encapuzada espreitando pelas janelas quebradas e ouviam sussurros que chamavam seus nomes quando passavam por perto. Alguns acreditam que a sombra é o espírito de alguém que morreu no abrigo, enquanto outros dizem que é algo muito mais antigo, uma entidade que se alimenta de almas perdidas. Pedro e seus amigos jamais se recuperaram completamente daquela noite. A culpa e o medo os assombram até hoje. Cada um deles relata sonhos perturbadores, nos quais são perseguidos por uma sombra que tenta arrastá-los de volta para o abrigo. Pedro, em particular, sente que algo o segue constantemente, como se estivesse esperando o momento certo para levá-lo também. E assim, o abrigo permanece em silêncio, esperando por sua próxima vítima. Porque, como dizia o bilhete encontrado naquela noite fatídica, "Vi estou em todo lugar". A praça no coração da cidade era conhecida por sua tranquilidade, mas havia algo nela que afastava as pessoas durante a noite. Durante o dia, famílias e trabalhadores passavam apressados, e alguns idosos ainda se reuniam para conversar nos bancos. Mas ao cair da noite, o local se esvaziava completamente, como se uma presença invisível o dominasse. Diziam que, em certos momentos, um silêncio absoluto se instalava, como se o próprio vento se recusasse a passar por ali. Foi nesse ambiente que uma lenda urbana começou a circular, a história de um mendigo que nunca deveria ser perturbado. A lenda contava que um homem, sem nome e sem passado, apareceu um dia na praça e ali se estabeleceu. Ninguém sabia de onde ele vinha. Suas roupas eram gastas e sujas, e ele carregava uma sacola que nunca deixava para trás. O mendigo passava os dias em silêncio absoluto, sentado sempre no mesmo banco, observando a praça como se esperasse por algo ou alguém. À noite, quando todos iam embora, ele permanecia ali, imóvel, envolto na escuridão. As poucas pessoas que tentaram oferecer ajuda ou comida disseram que ele recusava tudo com um simples aceno de cabeça e um olhar profundo que parecia enxergar além da alma. Com o passar do tempo, os moradores da cidade começaram a notar que algo estranho acontecia com quem tentava interagir demais com o mendigo. Histórias sobre pessoas que desapareceram ou enlouqueceram após uma conversa com ele começaram a se espalhar.
Um jovem, certo dia, sentou-se ao seu lado e perguntou se ele precisava de ajuda. No dia seguinte, o rapaz foi encontrado vagando pelas ruas, murmurando palavras desconexas, como se sua mente tivesse sido rasgada em pedaços. Outro homem, que tentará empurrar o mendigo para longe do banco onde ele sempre estava, desapareceu sem deixar vestígios. Desde então, a regra era clara: o mendigo não deveria ser tocado, nem mesmo olhado por muito tempo. A história mais perturbadora, no entanto, aconteceu com Laura, uma jovem fotógrafa que buscava inspiração para um projeto. Ela ouviu falar do estranho homem na praça e, intrigada, decidiu fotografá-lo. Imaginou que poderia capturar a essência da solidão e do abandono nas imagens do mendigo misterioso. Uma noite, levando consigo sua câmera, Laura foi até a praça. A lua estava alta no céu, mas sua luz era fraca, e a praça parecia mergulhada em uma escuridão mais densa do que o normal. Quando chegou, encontrou o mendigo exatamente onde diziam que ele estaria, sentado no mesmo banco, imóvel, como uma estátua feita de sombras e miséria. Laura sentiu um arrepio, mas decidiu ignorá-lo. Ligou a câmera e começou a tirar fotos de longe. A cada clique, ela se aproximava um pouco mais, tentando capturar detalhes do homem, as mãos sujas, o olhar vazio, o saco velho que ele mantinha próximo ao corpo. No entanto, quando olhou pelo visor da câmera, percebeu algo perturbador: o mendigo não aparecia nas fotos. Desconfiada de que fosse um problema com a câmera, Laura verificou, mas tudo parecia em ordem. Ela tirou fotos dos bancos, das árvores e das ruas ao redor, e todas apareciam perfeitamente. Mas, sempre que tentava fotografar o mendigo, ele desaparecia da imagem, como se fosse uma ilusão ou algo que não pertencia àquele plano. Determinada a entender o que estava acontecendo, Laura se aproximou ainda mais, até ficar a poucos metros dele. O silêncio ao seu redor era absoluto, sufocante. Nem mesmo o som dos próprios passos parecia ecoar. Finalmente, com o coração batendo forte, Laura decidiu falar com ele. "Você precisa de alguma coisa?", perguntou em voz baixa, quase arrependida de ter quebrado o silêncio. O mendigo não se mexeu. Seus olhos escuros estavam fixos em um ponto distante, mas havia algo de errado em seu olhar. Não era apenas vazio, era como se ali não houvesse nada. Laura sentiu um medo instintivo crescer em seu peito, mas, antes que pudesse se afastar, o homem lentamente virou a cabeça em sua direção. O que aconteceu em seguida a traumatizaria pelo resto da vida. No momento em que os olhos do mendigo encontraram os dela, Laura sentiu como se seu corpo congelasse. Não conseguia se mover, gritar ou desviar o olhar. Sua mente foi inundada por visões terríveis, lugares escuros e sufocantes, gritos distantes que pareciam vir de todos os lados, e a sensação esmagadora de que estava sendo puxada para um abismo sem fim. Em um instante, ela percebeu que o mendigo não era apenas um homem, se ele era algo muito pior, uma entidade antiga e faminta, escondida na forma de um ser humano esquecido. Laura não se lembra exatamente de como conseguiu fugir. Ela apenas sabe que, de repente, estava correndo pelas ruas escuras, o coração quase explodindo no peito, com a sensação de que algo a perseguia, mas sem coragem de olhar para trás. Quando finalmente chegou em casa, trancou a porta e apagou todas as luzes, tremendo de medo. Tentou ver as fotos que havia tirado, mas todas estavam distorcidas e irreconhecíveis, como se sua câmera tivesse captado uma presença que não deveria existir. Nos dias seguintes, Laura começou a perceber que algo estava errado. Sentia-se observada o tempo todo, mesmo dentro de casa. Espelhos e superfícies refletivas pareciam mostrar movimentos estranhos, como se alguém estivesse sempre à espreita. E então os sonhos começaram. Todas as noites, ela sonhava com a praça silenciosa e o mendigo sentado no banco, sorrindo para ela com um sorriso vazio e terrível. Ele não dizia nada, mas ela sabia que ele esperava, que, mais cedo ou mais tarde, teria que voltar. O estado mental de Laura começou a se deteriorar. Ela parou de sair de casa, temendo que, a qualquer momento, fosse puxada de volta para aquele lugar. Procurou ajuda psicológica, mas nenhum terapeuta conseguiu explicar o que ela estava passando. Cada vez mais isolada, Laura sentia que estava perdendo a noção do que era real e do que era ilusão.
Os sussurros que ouvirá na praça agora acompanhavam a todo momento, e seu reflexo no espelho, às vezes, parecia sorrir de volta para ela. Então, uma noite, sem conseguir mais suportar o peso daquilo que a perseguia, Laura fez o que mais temia, voltou à praça. Ela sabia que era um erro, mas algo dentro dela dizia que era inevitável, que aquilo não acabaria até que ela enfrentasse o mendigo mais uma vez. Ao chegar, encontrou a praça deserta, mergulhada no mesmo silêncio opressivo. O mendigo estava lá, como sempre, no mesmo banco. Sem dizer uma palavra, Laura se aproximou lentamente e sentou-se ao seu lado. A última coisa que Laura viu foi o mendigo virar a cabeça e sorrir para ela, um sorriso que parecia se estender até o infinito. E, naquele momento, ela entendeu a verdade e não há como escapar do que ele é, porque ele não é apenas um homem perdido. Ele é a própria escuridão, a sombra que existe em todos os lugares silenciosos, esperando pacientemente por quem ousa olhar para ele. Desde então, ninguém mais viu Laura. Alguns dizem que ela se perdeu na própria mente, presa para sempre naquele momento de encontro com o desconhecido. Outros afirmam que, agora, é ela quem ocupa o banco ao lado do mendigo, esperando pela próxima alma curiosa que cometa o erro de se aproximar. Numa esquina movimentada de uma grande metrópole, havia um pedinte peculiar que chamava a atenção de quem passava. Ele não pedia dinheiro de forma insistente nem gritava em busca de esmolas. Seu comportamento era diferente, apenas observava as pessoas que cruzavam seu caminho e, de vez em quando, dizia algo que as fazia parar no meio do movimento apressado da cidade. Era como se ele soubesse segredos escondidos no fundo da alma de cada um. Ninguém sabia seu nome ou de onde ele tinha vindo, mas as histórias sobre ele começaram a se espalhar, ganhando contornos cada vez mais assustadores. Os primeiros relatos eram curiosos. Pessoas afirmavam que o pedinte lhes falará coisas que ninguém mais poderia saber. Um homem de terno, ao passar por ele certo dia, ouviu o pedinte sussurrar: "Ela sabe da traição, mas ainda não decidiu o que fazer." O executivo, que mantinha um caso extraconjugal, congelou no meio da calçada. Como aquele estranho poderia saber? Sem reação, ele continuou andando, mas não conseguiu tirar aquelas palavras da mente. Dias depois, sua esposa pediu o divórcio, sem nunca mencionar como descobrira sobre a traição. Com o tempo, as pessoas passaram a evitar a esquina onde o pedinte costumava ficar. Havia algo desconcertante em seus olhos, que pareciam atravessar a superfície e enxergar cada detalhe íntimo e oculto da vida dos outros. Alguns afirmavam que, ao olharem para ele, era como se estivessem diante de um espelho perverso, refletindo seus maiores medos e arrependimentos. E, pior, ele não só conhecia esses segredos, se ele os revelava de forma súbita e precisa, sempre na hora certa para causar o maior impacto. Uma mulher chamada Carla foi uma das vítimas do pedinte. Ela trabalhava como gerente de banco e estava prestes a ser promovida, mas havia forjado alguns números para acelerar sua ascensão. No dia em que cruzou com o pedinte, ele apenas a olhou e murmurou: "Os números não mentem para sempre." Carla se sentiu gelar por dentro, mas ignorou o comentário e continuou seu caminho. Alguns dias depois, uma auditoria inesperada descobriu a fraude, e sua carreira foi destruída. Ela perdeu o emprego e ficou marcada como desonesta no meio financeiro. Não conseguia esquecer a sensação de que aquele pedinte sabia exatamente o que ia acontecer, como se previsse seu destino. A situação começou a sair do controle quando um grupo de curiosos, fascinado pelas histórias, decidiu confrontá-lo para descobrir de onde vinham essas informações. Certa noite, um jovem chamado Eduardo, acompanhado de 3 amigos, resolveu tirar satisfações. "Quem é você?" perguntou, encarando o pedinte com uma mistura de desafio e medo. "Como sabe tanto sobre a vida dos outros?" O pedinte apenas sorriu, um sorriso vazio que parecia não pertencer a um rosto humano. Então, ele falou: "Às vezes, basta olhar no lugar certo. Outras vezes, é preciso ser convidado para entrar." Eduardo e seus amigos sentiram um arrepio que lhes percorreu a espinha. A resposta não fazia sentido, mas havia algo nela que os incomodava profundamente. Antes que pudessem insistir em mais perguntas, o pedinte se levantou lentamente e olhou diretamente para Eduardo.
Você sabe que não deveria estar aqui. Não é seguro. Com essas palavras, ele desapareceu na escuridão da noite, deixando os jovens paralisados, incapazes de entender o que acabará de acontecer. No dia seguinte, Eduardo começou a perceber que algo estava errado. Seus amigos tentaram entrar em contato, mas ele se recusava a responder às mensagens ou atender às ligações. Sentia-se inquieto, como se algo invisível estivesse constantemente à sua volta, observando cada movimento. Naquela noite, teve um pesadelo terrível e estava preso em um quarto escuro, cercado por espelhos que refletiam versões distorcidas de si mesmo, todas sorrindo com aquele mesmo sorriso vazio que o pedinte tinha exibido. As imagens sussurravam coisas que ele nunca contará a ninguém, segredos que pensava estarem enterrados para sempre. Eduardo acordou suando frio, mas o pesadelo parecia ter se infiltrado na realidade. No reflexo da janela do quarto, viu algo que o fez congelar por um breve momento. A figura do pedinte apareceu, sorrindo, antes de desaparecer como uma miragem. Desesperado, Eduardo tentou esquecer o que vira, mas as visões se tornaram mais frequentes. A cada superfície refletiva que cruzava, lá estava o pedinte, sempre sorrindo, como se soubesse algo que Eduardo ainda não havia descoberto. Os amigos de Eduardo, preocupados com seu comportamento, decidiram visitá-lo. Quando chegaram ao apartamento, encontraram a porta entreaberta e a luz piscando no interior. Ao entrarem, chamaram por Eduardo, mas ninguém respondeu. Tudo estava silencioso demais. Quando chegaram ao quarto, o que viram os deixou em choque. Eduardo estava sentado no chão, de frente para o espelho, com um olhar vazio. Nos vidros, mensagens foram escritas em letras trêmulas, e ele sabe. Ele sempre soube. Um dos amigos tentou sacudir Eduardo para despertá-lo, mas ele parecia perdido em um transe profundo. De repente, sem aviso, Eduardo começou a rir. Uma risada baixa e perturbadora, que não parecia vir de sua própria voz. Ele me mostrou, murmurou entre risos. Agora eu sei. E vocês também vão saber. Sem mais explicações, Eduardo se levantou e caminhou lentamente até o espelho, como se algo o puxasse. Seus amigos tentaram detê-lo, mas ele parecia não ouvir. Com um último sorriso, ele encostou a mão na superfície fria do vidro e, diante dos olhos aterrorizados dos amigos, desapareceu. Foi como se tivesse sido puxado para dentro do reflexo, deixando para trás apenas um silêncio sufocante. A polícia foi chamada, mas ninguém conseguiu explicar o desaparecimento. Eduardo foi dado como desaparecido, e os amigos que testemunharam a cena foram internados em estado de choque. Não havia provas do que tinham visto, apenas o espelho vazio, que agora parecia ainda mais sombrio, como se guardasse um segredo terrível. Após o desaparecimento de Eduardo, o pedinte nunca mais foi visto naquela esquina. No entanto, alguns dizem que, se você passar por certos lugares à noite e olhar de perto nos reflexos, poderá vê-lo. Ele estará lá, sorrindo, à espera de mais alguém curioso o bastante para fazer a pergunta errada. E se você ouvir sua voz, sussurrando um segredo que não deveria ser revelado, é melhor correr. Porque ele não é apenas um pedinte comum, se ele é algo muito mais antigo e perigoso, uma entidade que conhece todos os segredos e destinos, e que se alimenta daqueles que ousam desafiar seu conhecimento. O que aconteceu com Eduardo permanece um mistério, mas há uma certeza: o pedinte que sabia demais ainda está por aí, escondido nas sombras e nos reflexos, esperando pela próxima alma curiosa que cruzar seu caminho. A estação de trem de uma cidade pequena sempre teve uma atmosfera peculiar. Durante o dia, era um local vibrante, com passageiros apressados, comerciantes vendendo lanches e crianças brincando nas plataformas. No entanto, ao cair da noite, a estação se tornava um lugar silencioso e assombrado, como se a luz do dia tivesse levado consigo toda a alegria e vida. Aqueles que passavam pela estação à noite falavam de uma presença estranha, algo que parecia vibrar no ar e que deixava todos com um frio na espinha. Era comum ouvir rumores sobre uma voz que, de tempos em tempos, ecoava nas paredes da estação, chamando por alguém que ninguém conseguia ver. Os moradores locais tinham seus próprios medos em relação a essa voz. Diziam que, se você escutasse o chamado e respondesse,
poderia ser puxado para um destino sombrio, onde a luz nunca chegava. Algumas histórias falavam de pessoas que desapareceram após atender ao chamado, enquanto outras contavam sobre aqueles que retornaram, mas pareciam diferentes, como se tivessem perdido algo essencial de si mesmos. A lenda da estação era tão antiga quanto a própria construção, mas os acontecimentos mais recentes haviam revitalizado o medo que cercava aquele lugar. Certa noite, um jovem chamado Lucas decidiu que não acreditava nas histórias. Ele era conhecido por seu espírito aventureiro e cético, sempre disposto a desafiar as superstições da cidade. Ao ouvir mais uma vez sobre a voz que chamava da estação, Lucas sentiu que deveria investigar por conta própria. Ele tinha uma câmera, um gravador e uma determinação inabalável. Se houvesse alguma verdade nas histórias, ele estava decidido a documentá-la e desmistificar a lenda que cercava a estação. Lucas chegou à estação por volta das 10 da noite. As luzes estavam fracas e a escuridão parecia se infiltrar em cada canto. Ele montou seu equipamento e começou a gravar. Através da lente, tudo parecia tranquilo, mas ele não podia negar a sensação estranha que o envolvia. Ao observar os trilhos vazios, ele se lembrou de todas as histórias que ouvirá, sobre pessoas que se perderam na noite. Com um sorriso nervoso, Lucas começou a falar para a câmera. "Se há alguém aqui, estou pronto para ouvi-lo", disse ele, desafiador. "Mostre-se." Nos primeiros minutos, nada aconteceu. O silêncio era quase ensurdecedor, exceto pelo som distante de um trem ao longe. Lucas estava prestes a desistir quando, de repente, uma brisa gelada percorreu a estação, fazendo as lâmpadas piscarem. O jovem franziu a testa, intrigado. Então, ouviu algo, uma voz suave, mas angustiante, ecoando na escuridão. Lucas, a voz parecia vinda de algum lugar, mas não havia ninguém à vista. Seu coração começou a acelerar. "Quem está aí?" Lucas gritou, sua bravura começando a desmoronar. A voz continuou, chamando seu nome repetidamente, cada vez mais clara, como se estivesse tentando se aproximar. "Lucas, venha, me encontre." Era uma chamada hipnotizante, uma mistura de dor e desejo que o fazia sentir-se como se estivesse sendo puxado para a escuridão. Ele se levantou, movido por um impulso inexplicável, e começou a seguir a direção da voz, que parecia vir do fundo da plataforma. Enquanto caminhava, as luzes começaram a piscar ainda mais, e o ar ficou pesado. Lucas sentiu uma pressão no peito, como se algo estivesse tentando impedi-lo de avançar. A voz estava mais forte agora, quase como um sussurro sedutor que prometia algo que ele não podia compreender. "Venha, Lucas, eu estou aqui." Ele parou por um instante, o medo começando a dominar sua coragem. Mas a curiosidade o levou a continuar. "Quem é você? O que você quer?" Ele gritou, sua voz ecoando na escuridão. A resposta veio em forma de risos distantes, seguidos por um súbito silêncio. O jovem olhou ao redor, mas não havia ninguém. Sentiu que estava sendo observado e, por um momento, a razão começou a deixar sua mente. Algo dentro dele queria recuar, mas a voz, suave e persuasiva, o encorajava a prosseguir. Ele seguiu em frente, atravessando a plataforma, até que finalmente se deparou com um velho trem parado nos trilhos, coberto de poeira e sombras. Era um trem que ele nunca tinha visto antes, sua aparência desgastada e esquecida. A voz soava mais perto, e ele não conseguia resistir. Ao se aproximar, percebeu que havia uma porta entreaberta, como se o trem estivesse esperando por ele. Ele hesitou, um frio na espinha, mas a voz agora estava quase implorando. "Entre, Lucas, você finalmente vai entender." Lucas tomou coragem e subiu a bordo. O interior do trem estava escuro, exceto por uma luz fraca que pulsava em um dos compartimentos. Ele seguiu a luz, e conforme se aproximava, a voz se tornava mais clara. "Você está aqui, finalmente." Assim que entrou no compartimento iluminado, Lucas viu uma figura feminina. Ela estava de pé, a silhueta indistinta, envolta em uma aura de luz suave. Seus olhos pareciam brilhar na penumbra. "Quem é você?" Lucas perguntou, a voz tremendo de medo e curiosidade. "Por que você me chamou?" A figura sorriu, mas havia algo triste em seu olhar.
Sou alguém que foi esquecido, perdido entre as sombras da estação. Você tem a chance de me libertar, mas isso terá um preço. Lucas ficou paralisado, sentindo que estava em um pesadelo. Um preço? O que você quer de mim? A vida é feita de escolhas, disse a figura, sua voz agora soando como um eco distante. Para me libertar, você deve me substituir. Você se tornará parte da estação, assim como eu. Lucas sentiu um frio cortante na espinha. Ele percebeu que havia algo terrível no que estava acontecendo. O medo tomou conta dele, e ele se virou para sair, mas as portas do trem se fecharam com um estrondo. Ele estava preso. Você não pode fugir do seu destino, Lucas. Você veio até aqui, e agora é hora de decidir. A voz ecoou, e ele viu que a figura estava se transformando, sua forma começando a se desfazer em uma névoa sombria. Se você não me libertar, ficará aqui para sempre. Mas, se o fizer, sua alma será eternamente ligada a este lugar. Desesperado, Lucas tentou abrir a porta, mas era inútil. Ele olhou ao redor, procurando uma saída, e as paredes começaram a se fechar sobre ele. Sentia-se sufocado. Não! Isso não é real, ele gritou, mas a figura já não estava mais ali. Somente a voz permanecia, rindo dele, ecoando na escuridão. Ele se lembrou das histórias que ouvirá, dos desaparecimentos, e compreendeu que estava prestes a se tornar mais uma vítima da estação. Em um ato de desespero, Lucas decidiu enfrentar a voz e gritou: "Eu não vou me tornar parte de você." O trem começou a balançar, e as luzes piscavam com mais intensidade. Ele fechou os olhos, e num último esforço, visualizou a estação, as pessoas passando, a vida acontecendo. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta à plataforma, caindo no chão frio da estação. O trem havia desaparecido, e a voz havia se silenciado. Lucas se levantou, ofegante, o coração batendo acelerado. Ele percebeu que estava sozinho, mas a sensação de que algo o observava permaneceu. Correu para fora da estação, sem olhar para trás, determinado a nunca mais voltar. O que havia acontecido naquela noite se tornaria um segredo guardado a 7 chaves, e ele sabia que as histórias sobre a voz que chamava se tornariam ainda mais aterrorizantes. Com o passar dos dias, Lucas tentou esquecer tudo, mas a lembrança da voz o assombrava. Ele percebeu que as pessoas que desapareciam eram atraídas pela mesma curiosidade que o havia levado até a estação, e agora, ele se tornará um dos poucos que sabia da verdade. A voz poderia ainda estar lá, esperando por mais almas curiosas para serem puxadas para a escuridão.